Olá, gente. Bom, seguimos aqui então, analisando os hexagramas um por um, com as linhas mutáveis, etc. E hoje vamos ver o hexagrama 16, o entusiasmo. E já na sequência, sempre começamos pela sequência, né? Sabemos que a sequência influi no sentido do hexagrama. Ela funciona como uma espécie de condicionante. Então, se tal coisa, tal outra, né? Aqui na sequência vemos que diz aquele que possui o grande e é modesto, segue o entusiasmo. Então, tanto a possessão do grande como o fato de ser modesto funcionam como um condicionante desse hexagrama. Então, entusiasmo não é empolgação, né? Nós ocidentais, temos a ideia de que entusiasmo é uma espécie de empolgação, é uma espécie de animação, né? Uma espécie como de agito. Não é não. Não é nada disso. Inclusive, muito menos é euforia. Se trata do oposto. O nome do hexagrama, Ju, significa tanto entusiasmo como preparação. Então, de cara, você já pode saber que perante o entusiasmo, se prepare. Temos três linhas positivas, que são a linha 2, a linha 4 e a linha 5, que se comportam de maneira solidária, se comportam com entrega, se comportam com altruísmo, e elas se autorrestringem. E depois temos três linhas negativas, que são a 1, a 3 e a 6, que se extralimitam por atitudes egoístas. Então, essa é outra que a gente tem que ter em conta. No I Ching, em todos os hexagramas, o egoísmo não é precisamente a atitude mais recomendável, né? O I Ching não é individualista, se bem contempla a importância do indivíduo, não é individualista, é coletivista, né? O I Ching, né? Vem de uma cultura coletivista. Então, tem um grande poder ascendente que deve ser gestionado com modéstia. Isso é sem egoísmo, né? Isso é o que dá a correspondência com o céu e a terra, que se a gente fizer as coisas bem dentro desse hexagrama, colaboram, né? Se põem à nossa disposição, se põem do nosso lado, céu e terra, né? Então o hexagrama questiona o que seguir, como seguir e para que seguir. Nós temos aqui uma linha Yang na posição 4, que é a linha que governa a situação, apesar de não ser o governante, ser um ministro, está governando a situação, porque é a linha que tem o direito de exercer o entusiasmo, porque ela é a fonte do entusiasmo. Aqui temos uma questão que o hexagrama questiona o que seguir, como seguir e para que seguir. E também questiona o que lidera, como lidera e para que lidera. Ou seja, questiona o que merece liderar e o que merece ser liderado e o que merece ser seguido por aqueles que são liderados, né? Enquanto ao como, estaria falando da competência, estaria falando do talento, do mérito para liderar essa situação. E enquanto ao para quê, está falando da superação de obstáculos, sim? Que agora vamos ver por que aparece essa questão da superação dos obstáculos, e é o que permite transcender. Os obstáculos estão representados pelo hexagrama nuclear, que surge, que é o hexagrama 39, que são os obstáculos, e explica como superar esses obstáculos, sim? E o outro propósito, o outro para quê, seria a transcendência, o seguir, que é o próximo hexagrama que vem na ordem do I Ching, né? Estamos no 16, o próximo é o 17, seguir. Então temos que o trovão surge de dentro da terra. O trovão é o trigrama Chen, é o primeiro filho varão, é o filho mais velho, é o primeiro filho do criativo. Se diz também que é a voz de Deus, o trovão, é a voz da natureza, é a manifestação de Deus, né? É uma fala, é um som, é uma palavra, é uma proposta, pode ser uma pulsão, um impulso, pode ser uma narrativa poderosa. É uma narrativa poderosa que apaixona, que entusiasma, que seduz, porque ela encontra correspondência, encontra ressonância naqueles que lidera, que estariam representados pelas linhas Yin.
temos uma linha yang que está liderando as 5 linhas yin. Então, para bem ou para mal, o impulso avança pela linha de menor resistência. E essa linha de menor resistência se dá a partir dessa correspondência que faz que possa seduzir. Se trata de um início entusiasta, né? O importante, o conselho implícito dentro desse hexagrama é garantir que seja para bem, porque esse impulso pode ser também para mal. Aqui se trata de garantir que seja para bem, ok? É muito poderoso, pois, na verdade, Kun, que é o feminino, que é o receptivo, que é a grande mãe que pare a todos os seres, sim? Aqui está parindo a Chen, está parindo a primavera, está parindo o trovão. Dentro desse hexagrama está o hexagrama nuclear 39. Na coletânea de indicações que fala dos hexagramas nucleares, diz que conduz à inércia. Isso está relacionado com um texto que aparece dentro do hexagrama principal, que fala da linha de menor resistência. Essa inércia é o que faz que o Sol e a Lua, pela entrega, eles mantêm as suas órbitas. E as estações não erram, não se equivocam. É um movimento com entrega. Então, por que se provoca essa inércia? Porque o entusiasmo se entusiasma, mas os obstáculos refreiam esse entusiasmo. Isso tem a ver com o movimento dos trigramas. Isso tem a ver com o movimento dos trigramas. Aqui vemos que Chen, esse é o esquema que eu usei no vídeo passado, né? Aqui temos que Chen ascende e Kun desce. E no hexagrama nuclear 39, Kan desce e Ken fica quieta. Então se provoca uma espécie de compensação do movimento. Kan contrarresta de alguma forma o movimento de Chen e Ken detém a queda, a descida de Kun. Então isso mantém uma espécie como de complementariedade entre o entusiasmo e os obstáculos que vão a ser superados, ok? Se trata basicamente fala de órbitas, né? Sol, a Lua, as estações que não erram, porque se trata de assumir a posição relativa. Assumir a posição relativa é assumir a consciência de si mesmo. Pode ser em termos civilizatórios, sociais, a consciência de classe. Não importa, o importante é que a consciência se vê a si mesma, se assume e vê as suas possibilidades e os seus limites. Por isso diz que forma o seu caráter, e esse caráter é o que permite superar os obstáculos e seguir, que seria o objetivo do hexagrama, né? Esse movimento inercial é o que permite que o Sol e a Lua, ou a Terra, ou qualquer planeta, se mantenham em movimento contínuo, de maneira constante, trascendendo, dando continuidade a esse movimento. E se a gente consultar, por exemplo, em termos de saúde, estaria falando da longevidade, que tão importante é para a cultura chinesa, né? Então diz ver o homem superior. O homem superior está representado pela linha 5, que olha que interessante. Quando a gente tem que estudar, viu, gente? Os hexagramas nucleares são fundamentais. A análise da resposta não está completa se não se analisam os hexagramas nucleares. Muito do texto do hexagrama principal está relacionado com o hexagrama nuclear. Se a gente não analisa isso, não tem como entender, né? A linha 5 do hexagrama 39 é muito parecida com a linha 4 do hexagrama 16. Na linha 4 do hexagrama 16, diz que os amigos te rodeiam e, como uma presilha, rodeia o cabelo, né? Na linha 5 do hexagrama 39, diz: chegam amigos. Esses amigos chegam para justamente ajudar a superar os obstáculos. Esses são os ajudantes, por isso que o hexagrama 16 diz: mobiliza exércitos, né? Então conquista méritos, diz ele, indo ali, no hexagrama 39, diz: indo ali, conquista méritos para si mesmo, conquista a multidão, conquista o talento necessário para dirigir, e o país se disciplina. Por quê? Porque há um perigo, e perante esse perigo, se deter é sabedoria. É isso que está falando o hexagrama 39, né? Já voltando no hexagrama 16, diz no julgamento anexo que os heróis, né,
se organizavam para defender a cidade, né, com matracas, fazendo barulho, com guardas nocturnos, né? Então o julgamento anexo está falando de preparar as defesas, e isso tem a ver com a consolidação do próprio espaço, tem a ver com aqueles limites que provocam uma órbita, tem a ver com a nossa posição, com o nosso lugar, né? E a segurança é fundamental para aquela reunião que consolida tanto a civilização como a individualidade. No caso, estaríamos falando de estabelecer fronteiras, de estabelecer um limite, um perímetro que de alguma forma funciona como poderia funcionar, por exemplo, o nacionalismo para um país, ou a autopreservação que a nossa consciência tem de se proteger daquelas influências nocivas, né? Por quê? Porque tem can acima, que é perigo, e quem embaixo, que é quietude, e que é porta também. Então, aí estamos falando de posição, estamos falando de encontrar o lugar, sim? De estabelecer o nosso perímetro, as nossas fronteiras. Na imagem, diz antigos reis. Aí temos uma dica. Está falando de uma situação, de uma civilização incipiente. Lembra que esse hexagrama 16 está meio como que completando essa quaternidade que se dá entre o 13, o 14, o 15 e o 16. E, de fato, tanto o 13, o 14 e o 15 estão dentro do texto mesmo desse hexagrama, na sequência, sim? Então, essa seria uma espécie como de conclusão. É uma civilização incipiente, são antigos reis, é uma civilização antiga, né? Eles fazem música, né, para honrar os méritos, para dar valor aos méritos. A música como instrumento de comunhão social, a música como instrumento de acercar, né, os sentimentos do povo. E os méritos são os talentos que o povo tem, que o próprio povo tem, para poder dar um progresso a essa civilização. E isso os antigos reis fazem e oferendam ao Deus Supremo. Sim? Há um pacto da civilização com a divindade. E convida os antepassados para testemunhar, para presenciar, e convidando os antepassados, está convidando o passado e o futuro. Sim? Porque os antepassados, no plano físico, eles estão no passado, eles viveram antes. Mas no próximo plano, que a gente vai ir depois de desencarnar, eles estão na frente. Eles já estão em um lugar ao que nós vamos a ir depois. Então se convoca o passado e o futuro. Há um acordo total. Se trata de um ritual de consagração, que pode ser interpretado tanto para a civilização, como para uma individualidade, ou também para uma situação que está em uma espécie de início entusiasta. Se trata de um rito fundacional civilizacional, que também pode ser interpretado em forma individual. Confúcio diz a respeito disso, que quem maneja, quem conhece o mistério, o segredo desse sacrifício, desse ritual, poderia governar o mundo como se ele estivesse na sua mão. É um grande, grande poder. É uma consagração civilizacional. E está falando simplesmente da operativização da pulsão coletiva. A pulsão coletiva é algo que a gente pode perceber em fenômenos como futebol. Aí você tem pulsão coletiva, é muito chi, é muita energia. Vemos isso também em um concerto musical, vemos isso também na política, vemos isso nas religiões, né? A pulsão coletiva é um fenômeno que é muito fácil de observar. Aqui se trata de operativizar essa pulsão coletiva da maneira certa. Na linha 1, que deveria ser cauta e discreta, porque ela é incorreta, é fraca e é baixa, está na posição mais baixa, ela ainda assim, ela se empolga. Ela deveria ser cautelosa, deveria ser, né, mais discreta, mas ainda assim se empolga. E lógico, fracassa, porque não tem condição. É uma linha yin em uma posição yang e a mais baixa de todas. Então está fora da sua órbita, está desalocada, é uma linha que se comporta com arrogância, é um falastrão, um valentão, um moleque, um adolescente, um tolo, uma pessoa que não pode participar
da vida pública, porque vai atrás da sua vaidade, do seu egoísmo, né? Seja como ele for. Seria inclusive válido dizer que se trata de um idiota do ponto de vista etimológico da palavra idiota. Não sei se vocês sabem, mas idiota, etimologicamente, na origem da palavra na Grécia, tem a ver com aquela pessoa que não pode se ocupar de assuntos públicos, de assuntos coletivos. Essa pessoa só pode se ocupar de si mesma, só pode se ocupar da sua individualidade, da sua pequena vidinha. Esse seria etimologicamente o idiota. Hoje em dia, né, aparece mais como uma expressão muito pejorativa. Mas, bom, de fato, um pouco né? Na linha 2, então essa linha 1 seria, essa primeira linha seria uma linha que se empolga e fracassa e não tem condição de manter essa situação, não deveria se empolgar. Na linha 2, vemos que é correta e é central, ela focaliza, ela é leal à sua índole, a seus princípios e ao seu caminho. Não fica nem um dia perdendo tempo com besteira, não se deixa arrastar por nenhum tipo de bobeira. Ela lê os germes e já pode deduzir o que vem depois. Em função disso, ela se adapta e atua. É uma linha que não fica nem um dia, não perde tempo, é correta e é central. A linha 3, ela almeja ser mais do que é. Ela almeja uma posição como a posição da linha 4, né? A idolatra a linha 4. E isso faz que ela perca a sua própria posição e assim ela acaba hesitando, acaba vacilando, né? E perde a oportunidade. Tanto indecisão como falsas expectativas seria o que corresponderia a essa linha 3, né? A linha 4 é a fonte do entusiasmo, é a única linha Yang que mobiliza as outras 5 linhas Yin. Alcança grandes coisas. As grandes coisas não é outra coisa que alcança o poder sobre aqueles que lidera, sobre aquelas linhas Yin que está destinado a liderar. Então alcança a multidão, alcança grandes coisas, pode designar ajudantes, pode mobilizar exércitos, pode mobilizar a multidão, amigos, cumpre com a sua bondade, não duvida, é confiável e também confia no povo que está liderando. Na linha 5, vemos que se trata de um governante fraco. A linha 4 não é o governante, é o ministro. Na linha 5 se trata de um governante fraco que está privado do entusiasmo porque justamente o protagonismo está na linha 4. Mas ainda assim conserva a sua centralidade, mantém a sua posição de governante, não desespera e essa perseverança é o que garante a superação dos obstáculos. Então, até numa crise, até numa doença, né, diz perseverantemente enfermo, mas nunca morre, até na pior situação, a perseverança garante a superação dos obstáculos. Enquanto a linha 6 é um entusiasmo ofuscado, é um entusiasmo iludido, é um entusiasmo cegado, diz no I Ching traduzido para o espanhol. Pode ser uma obsessão patológica, pode ser fanatismo, megalomania. Se trata de uma situação sem ética. A linha 6 se empolga tanto, se entusiasma tanto, que deixa para lá sua ética, né? Então acaba naquela coisa, né, como diz a frase, né, o fim justifica os meios. Pode estar falando de cobiça, pode estar falando de inveja, pode estar falando de ciúme, pode estar falando de teimosia. Em qualquer caso, no melhor dos casos, vai estar falando de teimosia. E no pior dos casos, pode estar falando de uma psicopatia manipuladora. Então, isso seria o básico para interpretar uma resposta como hexagrama principal ou, inclusive, como hexagrama complementar do hexagrama 16. E tem outros ângulos desde o qual a gente pode analisar esse hexagrama. Por exemplo, aqui temos, né, linhas positivas, né? A2, A4 e A5. Se saíssem essas 3 linhas, ia dar como resultado o hexagrama 29. O que faz o hexagrama 29? O hexagrama 29, ele desce, ele supera os obstáculos como água, com a suavidade da água, descendo. Ele preenche os espaços e uma vez que preenche o espaço, continua com o seu caminho. E olha as linhas
negativas, que são a 1, a 3 e a 6. Como complementário tenho o hexagrama 30. O que faz o hexagrama 30? Vê os outros. Essas linhas se comportam mal porque se comportam de uma maneira egoísta. Não vêm os outros. No hexagrama 30, o hexagrama aderir é ver os outros e aderir aos outros. Todo tem no céu e na terra, tudo tem algo a que aderir. Essas linhas precisam aprender isso, justamente porque são um tanto egoístas. 3 exemplos de interpretação. Tinha um rapaz que estava com problemas para dormir, estava tendo muitos pesadelos daqueles típicos de impotência, sabe? Pesadelos de que a pessoa quer correr e não pode, ou está voando e está caindo, pesadelos desse tipo, né? E ele recebeu como resposta do I Ching, perguntou por que eu estou tendo esses pesadelos, e a resposta foi o hexagrama 16 com linha 5, que está falando de uma impotência, né? A linha 5 é um governante fraco que se sente impotente, né? Que está sendo ofuscado pela linha 4, né? Então, tem coerência total. E para onde que vai essa linha 5? Para o hexagrama 45, né? A linha 5 vai para o hexagrama 45 como complementar. Tem que reunir forças através de amigos. Seria uma interpretação bem básica, bem rapidinha, mas coerente. Depois, por exemplo, em outro caso, uma pessoa pergunta sobre alugar ou não uma loja que estava disponível, né? E a resposta foi hexagrama 16 com linha 2 e linha 5. Na linha 2, vemos que tem que discriminar muito bem as opções. Não pode cair em nenhum tipo de besteira. Então, isso já é uma advertência. Tipo, olha bem, né? Alugo aquela loja, olha bem. E a linha 5 está falando de uma situação de impotência. Então, a resposta não seria muito favorável. De fato, essa linha vai para, saindo o 16 com linha 2 e linha 5, vai dar como hexagrama complementar o 47, a opressão, a exaustão. Então, essa resposta estaria bem clara, né? E, enfim, gente, qualquer coisa que vocês precisem ampliar a interpretação, em princípio, vocês têm aqui, como eu coloquei aqui, cada linha tem o hexagrama complementar, cada hexagrama complementar tem o seu hexagrama nuclear. O hexagrama nuclear é muito importante porque ele funciona como um refluxo. É uma espécie, viu, tem a onda que vai e tem a onda que volta. É uma espécie de refluxo, é uma espécie como de consequência do momento, é uma espécie como de cristalização do momento, sim? E todos os hexagramas nucleares têm um monte de informação que aparece no hexagrama principal. E olha o tanto que o hexagrama nuclear é presente, que você tem na linha 1 do hexagrama 16, você tem o hexagrama 51 como complementar. E o nuclear do 51 é o 39. É o mesmo hexagrama nuclear do hexagrama completo. E na linha 6 acontece o mesmo fenômeno. Em cada, como se chama? Em cada hexagrama existe isso. No 15 temos o 40, verdade? Como hexagrama nuclear. Na linha 1 aparece como nuclear do complementar da linha 1, aparece o 40. E na linha 6, de novo, aparece o 40. Ok? Tem que estudar, gente, os hexagramas nucleares. Não é tão complicado, são apenas 16 hexagramas, não são 64. Assim como tem 16 aparições do trigrama Chien, 16 aparições do trigrama o recessivo, o trigrama Kun, assim também tem 16 aparições dos hexagramas nucleares. E são muito interessantes. Aportam uma informação adicional que, em geral, as pessoas não consideram, e a resposta, a interpretação não está completa sem os hexagramas nucleares. A resposta se estende bastante. Inclusive, apesar de não ser recomendável incluir dentro da resposta do I Ching as linhas mutáveis que correspondem tanto ao complementar da linha que corresponde, por exemplo, na linha 6 temos o 35, além de ver
a linha 6 do hexagrama 35 também é interessante ver a linha que corresponde no hexagrama 39. Só que no nuclear existe um fenômeno de movimento que é o seguinte: a gente separa. Aqui nós temos o hexagrama nuclear meio como incluído, está meio como encaixado dentro do hexagrama principal, com a linha 2, a 3, a 4 e a 5. Depois a gente separa os dois trigramas que dá como resultado e vai dar o trigrama 39. E na hora que a gente separa esses dois trigramas, o que estava na posição 4 passa a estar na posição 5. Por isso é que o texto da linha 4 do hexagrama 16 é muito parecida com o texto da linha 5 do hexagrama 39. Os dois falam de amigos que rodeiam, amigos que chegam, sim? É praticamente o mesmo sentido o sentido do significado da linha, ok? Então, gente, se vocês precisam profundizar, tire print disso aqui. Aqui é muita coisa para considerar. Se sai, por exemplo, o 16 com linha 3 e linha 4, vai dar como resultado o 15. E se sai o 15 com linha 3 e linha 4, vai dar como resultado o 16. Há uma mutação recíproca. E eles, inclusive, têm os mesmos hexagramas complementares, cruzados, né? Aqui está o 62 na linha 4 e o 62 na linha 3. E aqui tem o 2 na linha 3 e aqui tem o 2 na linha 4. Estão bem cruzados assim. Tem sentidos muito similares. Então, eu recomendo estudar tudo. E estudar também todas as linhas. Aqui no caso vai ir para o hexagrama 9. Sim? E no caso do 15 vai ir para o hexagrama 10. Tudo faz sentido e tudo serve para entender a sua resposta. De qualquer forma, apesar de que estou com pouco tempo, vocês desculpem que eu não aceitei algumas consultas ultimamente, eu estou muito apertado de tempo, mas sempre estou aqui, meu WhatsApp está aí na descrição do vídeo, e qualquer coisa podem contar comigo. Até mais, gente, até a próxima.